Boa noite a todos. Na aula de ontem, a respeito do poder de Hitler, eu disse que depois que ele se tornou presidente e chanceler ao mesmo tempo, ele pôde ter então força suficiente para poder tomar as medidas que ele havia apresentado, sobretudo no livro Mein Kampf, e também nos discursos que ele fazia, certo? Então, como o arianismo, certo? Que vai balizar a perseguição aos judeus, certo? E também o Lebensraum, ou seja, a teoria do espaço vital, ou seja, o expansionismo da Alemanha, considerando que a Alemanha ela não tinha material e força suficiente para suportar 9 meses de guerra, só para vocês terem uma ideia. Então ele foi aproveitando que passou-se uma ideia de que os nazistas pretendiam combater os comunistas junto ao Ocidente, junto aos países chamados de democráticos, como a Inglaterra, como a França, certo? Como os Estados Unidos, que inclusive estava vivendo o chamado Anos Dourados, certo? Eu gostaria de fazer uma observação, até que nessa época havia nos Estados Unidos uma revista sobre militarismo que destacava a figura dos soldados nazistas como exemplo de soldados, um exemplo de soldados nacionalistas, como exemplo de soldados formados, como exemplo de atuação, como exemplo de coragem. Então havia, no meio da juventude americana, uma admiração pelos soldados nazistas, certo? Por que eu estou falando isso aí? Porque quando os Estados Unidos forem declarar guerra à Alemanha, depois de terem declarado guerra ao Japão, após o ataque em Pearl Harbor, no dia 7 de dezembro de 1941, certo? Vai ser difícil para o governo norte-americano convocar os soldados, o povo, para entrar na luta contra os seus ídolos, certo? Então, eles vão usar todos os recursos possíveis para poder comover e motivar a juventude norte-americana a se engajar no exército para poder partir para a guerra. É a famosa história do Sargento York, né, que é a história de um jovem desconhecido que entra numa guerra e sai como herói de guerra e depois ele vai ser recebido junto ao povo, entendeu? Com todas as ovações possíveis, certo? Eles chegaram então a usar a história em quadrinho para poder estimular a juventude americana que vivia nos anos dourados a entrar numa guerra contra um inimigo que para eles não soava num primeiro instante como inimigo, ao contrário, os soldados nazistas eram vistos como ídolos. Bom, dentro do expansionismo alemão, certo? Conforme eu disse, houve a anexação da Renânia, depois nós tivemos o Anschluss, ou seja, a anexação da Áustria, certo? Depois nós tivemos a invasão da Tchecoslováquia, certo? E nesse período, a Inglaterra e a França não falaram nada, né? Porque a ideologia alemã era de combater o comunismo. Então eles achavam que a preocupação maior dos nazistas, certo, era exterminar com os comunistas, evitar que os comunistas se espalhassem pelo mundo, certo? Eles nem imaginavam que secretamente já havia sido assinado
o Pacto de Aço, um acordo que foi assinado em 1938, secretamente, entre o Hitler e o Stalin, onde o território da Alemanha, que estava sob o domínio da Polônia, e também territórios russos que estavam sob o domínio da Polônia, seriam recuperados, né, no processo da guerra. Então eles fizeram um acordo de um não atacar o outro, certo? Mas nós vamos ver depois que, no desenrolar dos acontecimentos, esse acordo não vai acabar sendo cumprido, e a União Soviética vai ter um papel decisivo na forma como vai se conduzir a guerra. Porque nos primeiros momentos foi um autêntico passeio, certo? Os nazistas, no dia 1º de setembro de 1939, eles entraram facilmente na Polônia, atacaram facilmente. Para vocês terem uma ideia, as forças polonesas, havia gente a cavalo, soldados a cavalo, enfrentando toda aquela artilharia de guerra ultramoderna dos alemães. Porque os alemães, eles vão desenvolver uma tecnologia que vai ser assim uma maneira de reequilibrar as forças no caso de uma guerra contra os aliados, certo? Dizem que o exército alemão era, pelo menos assim, 4 vezes menor do que as tropas aliadas durante a guerra. E eles vão resistir durante 6 anos, de 1939 até 1945. Certo? Então, o grupo de soldados nazistas, entretanto, era extremamente bem preparado, bem treinado. Cada um deles, né, tinha a força do nacionalismo, tinha a vontade, certo, espartana, né, do combate, e isso aí vai dificultar muito, né, a reação dos países aliados, certo, no enfrentamento. Então, por conta disso, Hitler vai fazer um passeio. Ele domina a Polônia, avança sobre a França, conquista a França e vai depois, então, partir na direção dos países mais ao norte, certo? Como a Holanda, como a Dinamarca, certo? Ele vai, enfim, fazendo um domínio com certa facilidade. Comenta-se que na Holanda, os holandeses chegaram a abrir os diques para evitar a entrada dos alemães, mas os alemães, com botes infláveis, entraram facilmente, conquistaram a capital, certo? E basicamente eles não invadiram a Espanha, que era aliado deles, né? O regime praticamente totalitário, também o franquismo, que os próprios alemães, durante a Guerra Civil Espanhola, conseguiram ajudar a implantar. Foram eles que bombardearam Guernica. E também o caso, por exemplo, de Portugal, que era um regime salazarista, um regime também ditatorial, a exemplo do modelo nazista, e que eles estavam se espelhando nesse regime totalitário da Alemanha, certo? Na próxima aula nós vamos falar por que o Brasil ele vai ter que mudar a sua maneira de ver a guerra, porque em 1940, quando os franceses desfilaram, passando por debaixo do Arco do Triunfo, fazendo os franceses chorarem, né, vamos dizer assim, de vergonha por terem sido dominados pelos nazistas com tanta facilidade, que eles simplesmente não foram na direção da linha Maginot, eles ultrapassaram a linha Maginot,
e entraram facilmente em Paris, certo? Foi um passeio alemão, o domínio sobre a França, além de contar com apoio de próprios franceses. O general Pétain, por exemplo, vai ser um aliado nazista dentro da França, certo? Então a França vai ter um governo títere a serviço dos alemães, certo? E enquanto a Itália já havia o acordo, né? O eixo Roberto, que era rumo a Berlim e Tóquio, certo? Então também havia a presença de soldados nazistas transitando facilmente dentro da Itália, inclusive fazendo perseguição aos judeus, certo? Por outro lado, o Japão iria conquistando os territórios do Sudeste Asiático, mas isso fica para a próxima aula.